Ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que por gentileza você se inscreva, aperte o sininho todos, curta, compartilhe, divulgue o canal para a comunidade da dança. É um canal que vem enriquecendo o conhecimento de todos nós. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Denise Acquaroni, que é bailarina, arqueóloga. Denise vem construindo um trabalho de suporte à dança fantástico. Ela vem criando delegacias junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, por todo o Estado do Rio. Então ela vem contribuindo para um avanço significativo da qualidade no ensino de dança. A Denise também, desde 2005, do ano passado, ela tornou-se então a responsável pela seletiva dentro da América do Sul do Prix de Lausanne, que provavelmente é o concurso mais importante do mundo na atualidade. Então nós vamos conversar com Denise Acquaroni, agora que já está aqui. Denise, em alguns segundos estará conosco. Eu estou aqui dentro de alguns segundos. Vamos saber, então, por que tanta dedicação. Denise, temos uma câmera invertida. Ai, meu Deus, espera aí. Você consegue inverter? Você quer que eu entre de novo? Espera aí. Cíntia, obrigado por estar aqui. Não, está invertida. Você está me escutando? Escutando sim, mas eu não estou me vendo. Espera aí um minutinho, eu vou tentar consertar isso aqui. Vou sair e entro de novo, tá? Tá ok. Tá ok. Boa noite, Cíntia. Seja muito bem-vinda. Saudades de você aqui. Bem, como eu estava dizendo, nós vamos conversar com Denise Acquaroni, que é uma bailarina de formação, também fez o curso de arqueologia, e a Denise, ela dentre algumas coisas, ela foi coordenadora de dança pela Secretaria Estadual de Dança e de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. A Denise foi vice-presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro. Como eu disse logo no início, ela vem criando delegacias que ajudam a dar suporte à dança em todo o Estado do Rio de Janeiro. E isso tudo contribui de uma maneira única para a dança, porque a dança precisa de ajuda, a dança precisa de apoio. Estamos aqui aguardando Denise, tivemos um probleminha passageiro, Denise vai entrar. Obrigado, então, a quem já está aqui. Olha, o William, Cíntia. Denise já está aqui, mandando o convite para Denise. Denise, eu mandei o convite para você, vê se aparece aí para você. Vamos ver aqui. Ok? Pronto, Denise. Tudo bem, querida? Desculpa, tudo bem, gente, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Personas da Dança, viu? É um prazer ter você aqui. Querido. Prazer é todo meu, eu que agradeço a gentileza, delicadeza do convite, vai ser um prazer estar aqui com você. Obrigado. Denise, você é bailarina e arqueóloga. Como é que a arqueologia entrou na vida de uma bailarina? Mas antes dessa pergunta, vamos lá no início. Começou a dançar porque quis ou a família levou? Como é que a dança entrou na sua vida? Olha, eu comecei, na verdade, eu fui levada para o balé pela minha mãe, Leda Acquaroni, que foi uma grande artista plástica, pintora, desenhista, escritora, ilustradora. Minha família, por parte da minha mãe, é toda de artistas. Eu sou neta de Francisco Acquaroni, que foi pintor,
professor da Escola de Belas Artes, minha mãe também foi 30 anos professora da Escola Nacional de Belas Artes. Acho que estamos tendo um probleminha aí com a internet, Denise. Oi. Você falou do seu avô. Sim. Eu venho de uma família de artistas das artes plásticas. E minha mãe me levou para o balé, eu tinha 5 anos de idade, através de uma grande amiga deles, que é amiga do meu avô também, que foi a Madeleine Rosé, uma grande bailarina nossa brasileira. Sim. Meu avô ia frequentar muito teatro municipal, desenhos dos bailarinos, e ele era muito amigo da Madeleine. E a Madeleine e mamãe, então, me levou para ter aulas com ela na escola dela, né? Porém, era um pouco distante, um pouco a contramão para a gente. Eu morava no Leblon. E aí a própria Madeleine falou para minha mãe, que se chamava Leda. Leda, uma xará sua, que é a Lediuk, né? Que foi também do Teatro Municipal, uma grande educadora, principalmente da dança, acabou de abrir uma academia em Copacabana, fica mais próximo para você, fica melhor, era uma excelente referência. Aí minha mãe me levou e aí começou a minha história no balé. Eu sou cria da Academia de Balé Lediuk, que eu entrei com 5 anos de idade e fiz toda a minha formação na Academia de Balé Lediuk com Dona Leda e com todo o corpo docente maravilhoso, Júlia Queiroz, Silvinha Flores, enfim. Eu tive a sorte, né? Logo lá conheci o Semi Jambai, um grande professor e educador de dança, Edmundo Carijó. Então, eu tive de trabalhar, de aprender com os grandes mestres da dança brasileira. Para quem conhece um pouco da história da dança no Rio de Janeiro, a gente está escutando nomes aí que formam a nata da pedagogia da dança, né? Formaram grandes bailarinos. Denise, aí a gente vai, então, você já crescidinha, vai para a faculdade, eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria passar um recado para você, do William César, está dizendo que você é uma excelente profissional, que ama o que faz. Meu querido amigo, é um grande ativista da cultura lá da região da Costa Verde, de Angra dos Reis. Um beijo, Olha William. aí, está dizendo que fica muito feliz de ter você como amiga. Denise, e por que estudar arqueologia? Então, Wanderson, o que acontece? Naquela época, quando eu estava com 17 anos, quando eu entrei para... eu estudava, sempre estudei, né? A minha família sempre me estimulou muito, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa. A arqueologia era um hobby, vamos dizer assim, eu gostava muito, me interessava muito pelo assunto. Eu tinha livros, meu pai comprava livros, nós sempre tivemos uma biblioteca em casa e tal. Eu lia, eu me interessava, eu tinha um caderninho que eu anotava coisas, né? E eu ficava muito triste, sempre quando começava o ano letivo na escola, que a matéria nunca começava... sempre depois da pré-história, e eu queria saber o que vinha antes da pré-história, mas o colégio não dava, né, essa informação. E aí, quando eu estava no pré-vestibular, naquela época era SES Gran Rio, né, era aquele vestibular unificado, e aí, então, meu pai me ligou, me chamou um dia e disse: Denise, olha aqui, acabei de ver aqui no jornal, vai abrir uma faculdade de arqueologia e museologia. Era a primeira do Brasil, não existia outra naquela época. E aí, por que você não faz? É uma faculdade particular, a faculdade, por acaso, era aqui, na Praia de Botafogo, do lado da minha casa, eu tinha acabado de me mudar para cá, onde eu moro até hoje. E aí eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade porque eu adorei. Foram 4 anos maravilhosos, fiz grandes amigos, inclusive hoje sou casada com a turma da faculdade. Olha, a gente está tendo problemas de internet, travou um pouquinho. Você falou assim que hoje é... Hoje eu sou casada com um colega meu daquela época, daquela turma da faculdade. Quando eu me formei, eu fiz parte da primeira turma de arqueologia do Brasil. Que maravilha! Mas eu sempre trabalhei, eu fiz a faculdade toda dançando, né?
já bailarina profissional, já era do Balé Oficina do Rio de Janeiro, então a gente já dançava profissionalmente. Então, eu me entre a faculdade e a dança, mas eu sempre soube que a minha vida seria mesmo com a dança. A faculdade eu tive um enorme prazer de fazer, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito interessada em leituras e tal, mas eu sabia que profissionalmente nunca iria abandonar a dança. Então, é isso. Eu sou arqueóloga de formação, mas não de profissão. Eu fiquei, assim, surpreso e feliz, porque houve uma época da minha vida que eu tinha certeza que eu ia ser arqueólogo. E eu sou do interior mesmo? Olha! Eu sou mas muito por conta dos filmes que eu vi em Sessão da Tarde. Eu sou do interior. Indiana Jones, né? Não, bem antes, eu sou mais antigo. Aí, o meu pai, né, a gente de interior de Minas, ele chegou a buscar informações e na época só tinha no Rio de Janeiro. Eu não sei se é essa, talvez fosse. Provavelmente, porque foi uma das únicas que abriram, era a Faculdade de Arqueologia e Museologia Marechal Cândido Rondon. Mas depois, por problemas, questões lá da estrutura da faculdade, e acabou sendo absorvida pela Estácio de Sá. Na verdade, eu me formei, meu diploma é da Estácio de Sá. Mas foi só o último ano. Mas não existe mais. Essa faculdade durou muitos anos, formou muitas turmas, mas não existe mais. Hoje tem o curso de arqueologia na UERJ. Denise, hoje, você, na apresentação sua, eu disse que você faz um trabalho muito grande de suporte à dança que é feita aqui no estado do Rio de Janeiro, e desde o ano passado você está responsável pelo Prix de Lausanne aqui da América do Sul, mas isso chegou agora na sua vida. Quando você fez pós-graduação, eu estava estudando aqui o seu currículo, você fez pós-graduação em formação de gestores públicos e agentes culturais. Aí, já era pensando no suporte à dança, porque quando se faz uma pós-graduação de agentes culturais, eu fico me perguntando se isso já tem a ver especificamente com a dança. Sim, com certeza. Há muitos anos atrás, eu ainda tinha academia, né? Que eu fui professora durante muitos anos eu trabalhei com Johnny Franklin, né? Lá naquele início daquela historinha que a gente estava falando, quando Dona Leda Yuki passou a academia, quem assumiu foi o Johnny Franklin, que estava vindo do Teatro Municipal de São Paulo. Ele estava dirigindo o Teatro Municipal de São Paulo, mas ele estava querendo voltar para o Rio. Então, foi na época que a Dona Leda precisou passar a academia, né? Amigos, e o Johnny assumiu. Então, ela deixou de ser a Academia de Balé Leda Yuki para virar a Academia de Balé Johnny Franklin. Eu era do corpo de baile da Leda Yuki, eu e vários amigos, né? Bailarinos, até o... Então, o Johnny assumiu a escola e deu continuidade ao corpo de baile, só que o corpo de baile não se chamou mais Balé Leda Yuki e passou a ser corpo de baile da Academia Johnny Franklin. Eu permaneci com ele, só que como bailarina, eu dançava no Balé Oficina do Edmundo Carijó. Eu era bailarina do Balé Oficina, mas era aluna do Johnny Franklin, e aí comecei a dar aulas com ele, lá na academia do Johnny Franklin. Eu fui professora há muitos anos, depois virei coordenadora da academia, e com o falecimento do Johnny, eu acabei assumindo, né? Ele quis que a academia, que eu continuasse à frente da academia, e foi isso que eu fiz. Eu transformei ela, deixou de ser Academia de Balé Johnny Franklin, virou Centro de Dança Johnny Franklin, em que eu fiquei muitos e muitos anos como diretora, né, proprietária e diretora, enfim. E paralelamente a isso, eu também comecei a me envolver muito com o sindicato dos profissionais de dança, que na época a presidente inicialmente era a Dona Elba Nogueira, também um grande nome da dança nosso, né? Foi bailarina do Teatro Municipal. Dona Elba foi a responsável pela criação de duas instituições importantes da dança, o sindicato e o Conselho Brasileiro de Dança. Né? Depois, Dona Elba ficou doente, adoeceu, ela passou o conselho para as mãos da Marisa, da nossa querida Marisa Estrela, pessoa
eu amo de paixão, uma grande amiga, nossa, nem sei. Uhum. Marisa é um ser humano. E a Lourdes, que era vice-presidente, a Lourdes Braga, assumiu o sindicato. Mas nós devemos à dona Elba Nogueira a criação dessas duas instituições. Isso é muito importante a gente falar, né? Sim. Porque é a memória da dança brasileira, memória. de toda uma construção que foi feita por muitas mãos, por muitas pessoas, muitos que não estão mais aqui conosco, né? Mas é muito importante que a gente mantenha viva essa memória. Isso. Ô, Denise... Pois não, por favor, pode falar. Então, eu comecei a me envolver um pouco. No início, eu realmente não me envolvia muito nas questões do sindicato. Eu entrei mais por uma questão assim, de muita amizade pelo Carijó e tal, para ajudar, né, a contribuir de alguma forma, mas eu não tinha ainda entendimento nenhum sobre isso. Sabia muito pouco, e muito menos ainda sobre políticas públicas, né? Porque, na verdade, nenhum de nós, naquela época, pensava nessas coisas. Mas, com o tempo, eu fui me envolvendo mais no sindicato, acabei também começando a participar do jornal, que é o Rio Movimento, que é o jornal do sindicato, eu gostava muito de escrever, né? Sempre tive facilidade para textos, para escrita, então comecei a me envolver. E foi justamente nessa época, mais ou menos, que a gente começou, na verdade, no Brasil inteiro, um aquecimento de ideias, de criação de projeto para a grande virada da cultura no Brasil, que foi a criação do Sistema Nacional de Cultura. Foi o meu grande aprendizado. Foi ali que eu aprendi, que eu comecei a entender um pouco o que era necessário para a gente sair, né, daquele emaranhado que a cultura tinha, porque a cultura nunca... O nosso grande problema é que a gente nunca teve organização. A gente nunca teve metodologia, nunca se pensou em trabalhar a sério, né? Então, a cultura sempre foi, vamos dizer assim, um Deus dará. Cada um fazia as coisas, cada dirigente, cada governo, cada prefeitura, cada secretaria fazia a coisa pela sua cabeça, pelo que passava na cabeça do prefeito ou do secretário, né? E a dança completamente desorganizada, né? Sem organização nenhuma. De onde vem ou de onde vinha essa falta de organização? O que você diria? Da estrutura da cultura. Você vê, a gente tem... eu vou fazer esses exemplos, que fica mais fácil das pessoas entenderem. Você vê, a nossa saúde. Nós temos o quê? O SUS, Sistema Único de Saúde, não é? Que, graças a Deus, nós temos o SUS, que nos salva, que é onde a saúde chega a quem não pode pagar, e também é uma forma de organização. Deu à saúde uma organicidade, não é? É um sistema que é invejado no mundo inteiro. As pessoas que vêm do exterior, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, ficam bobos, porque você vê os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, o sistema de saúde lá é horroroso, é só para rico. E muito rico, é um absurdo. Se você tem alguma coisa, você não tem a quem recorrer, só existe particular. O público praticamente não existe, né? É tudo carérrimo. Enfim, a educação também. A nossa educação tem um sistema de educação, né? Tem as escolas, tanto públicas quanto privadas, mas existe um método, uma metodologia de trabalho. Então, a educação é um setor organizado. Tem seus problemas? Tem, como todos os setores têm. Mas existe organicidade dentro da saúde, dentro da educação. Da cultura, não. Da cultura nunca existiu nenhum método, né? Você vê, a gente, até hoje, a gente ainda corre atrás do prejuízo, mas, evidentemente, estamos muito à frente do que estávamos. Eu estou falando de coisas, Wanderson, de 30 anos atrás. Então, né? A situação era muito mais precária. Sim, não existia. Quando eu lhe a cultura pergunto... não importava. A cultura era sempre a última pasta de governo a ser oferecida, era sempre ficava para... quem sobrou aqui nesse pacote? Então tem a Secretaria de Cultura. Geralmente não eram pessoas ligadas à cultura, eram pessoas que eram presenteadas, vamos dizer assim, né? Mas, e também não havia por parte de nós, da cultura, uma pressão, uma exigência, muito pouca gente
já sobre isso, né? Com a criação do Sistema Nacional de Cultura, é que isso começou realmente a vir à tona. As pessoas começaram, né, a pensar sobre isso, a querer mudar, a querer se organizar. Esse foi o meu grande aprendizado, foi a construção, no início dos anos 2000, do Sistema Nacional de Cultura, porque o Brasil parou, né, a cultura do Brasil se unificou. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a fazer reuniões com profissionais do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Norte, todos juntos na mesma sala. Olha que interessante, né? Foi quando a gente começou, nos reunimos para pensarmos juntos em como estruturar, como criar o Sistema Nacional de Cultura. Eu sou uma grande defensora desse sistema, acredito profundamente que esse é o caminho de se organizar. Nada acontece sem trabalho, sem método, sem organização, entendeu? Nenhum segmento vai em frente na base do improviso, na base do vamos esperar para ver o que é que acontece. Isso não existe. Somos nós que temos que botar a mão na massa, que temos que trabalhar. E importante, nós por nós mesmos. Nós não precisamos de representantes. Nós profissionais da dança, temos que trabalhar a dança, organizar e trabalhar com método, com disciplina, com organicidade. É dessa forma que a gente vai conquistando coisas, né? Como, por exemplo, construção de políticas públicas estruturantes e permanentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você falou aqui que faz reuniões com pessoas que representam a dança no país inteiro e que antes nós não tínhamos essa noção, essa clareza do que seriam políticas públicas. E a minha pergunta para você você acredita que hoje exista, sim, uma consciência maior, mas até que ponto? Quando você diz que se reúne com pessoas que representam a dança no país inteiro, isso representa grande parte dos bailarinos, dos diretores, dos coreógrafos, ou ainda é um pequeno grupo que, ao se reunir, parece representar a dança como um todo, mas acaba não representando por conta de uma não participação da maioria? Como é que está a maioria das pessoas da dança em relação ao Conselho Nacional de Cultura? Olha, Anderson, hoje nós temos uma instituição nacional, que é o Fórum Nacional de Dança. Eu pertenço ao Fórum desde a sua criação, né? O Fórum, ele realmente acontece, é a grande instituição da dança do Brasil, porque ele está distribuído no Brasil inteiro. Então, essa é uma instituição a nível nacional. Quando tem uma reunião do Fórum Nacional de Dança, a gente se reúne com o Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil têm representação no Fórum Nacional de Dança. Nada é unanimidade, não é? Nada é unanimidade. Então, dizer que 100% da dança conhece o Fórum, sabe do que eu estou falando, não é verdade, não é? Isso não existe. A unanimidade é quase que utópica. Mas eu acredito, sim, eu tenho certeza disso, porque eu estou em todos os encontros, inclusive mês que vem em abril, em maio. Travamos aqui. São Paulo, mês que vem, olha, Denise, a gente travou um pouquinho. Mês que vem, em abril, o que é que vai acontecer? Abril não, em maio. Acontece o 17º Encontro Nacional do Fórum Nacional de Dança, vai ser em São Paulo. Eu estou indo e muita gente aqui do estado do Rio de Janeiro também estará indo, né? Então é isso. E o que é que vai ser debatido lá? Vai ser debatido tudo isso, toda essa construção que a gente faz desde os anos 2000, não é? Porque nós começamos lá em 2000 e alguma coisa, a gente começou a se reunir, foi um grande movimento que partiu, juntou o MINC, o Ministério da Cultura, com a Funarte, e nós começamos a fazer encontros, onde nós começamos a pensar no Plano Nacional da Dança. O nosso grande instrumento hoje de trabalho é o Plano Nacional da Dança, que foi feito desde aquela época.
Então, nós passamos 2 anos, 2006, 2007, construindo esse plano nacional a muitas mãos. O Brasil inteiro participou. Quando eu digo o Brasil inteiro, aí você pode dizer, ah, mas tinha pessoas aqui que não sabiam. Sim, com certeza. Mas tinha muita gente também que sabia. E a gente não pode esperar... Quem não teve oportunidade, quem ainda não teve oportunidade de participar e gostaria, como é que faz? Procura o que exatamente? Procura hoje, querido, com a internet, hoje, com a internet, é impossível uma pessoa dizer que não sabia que estava acontecendo alguma coisa. Porque as pessoas descobrem tudo. Né? Compra uma sandalinha de dedinho que está lá na China. Quando a pessoa quer buscar informação, a pessoa busca. Você entra em todos esses sites aí, você vê coisa que nem Deus acredita que existe. Então, quem é de dança e tem interesse, é só pegar o celular e abrir. Né? Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu vinculo tudo quanto é link que você possa imaginar. O Fórum Nacional de Dança está no Instagram, o Colegiado Estadual de Danças está aqui no Instagram. Então, só não descobre quem não quer. Hoje, o acesso à informação é praticamente universal. Né? Há 30 anos atrás, tudo bem, a gente tinha que ligar para o amiguinho e dizer, olha, vai ter uma reunião, não sei aonde, ai, que pena que você não... Hoje já não, eu já nem me preocupo com isso. Quando a pessoa diz, ah, eu não sabia, eu digo, então, ligo. Você tem celular? Liga o celular que você vai saber. Denise, o que é que você pode dizer que mudou na prática, antes e depois do fórum? Olha, muita coisa. Sim, dê alguns exemplos, muita coisa, por favor. Para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Na verdade, o fórum é uma grande construção. Tudo, na verdade, o Anderson, está em construção. Esse momento ainda está acontecendo. Por quê? Porque se você parar para pensar, em termos cronológicos, tudo ainda é muito novo. O próprio Sistema Nacional de Cultura é um bebê, engatinhando ainda, né? Não dizer que está pronto, que está tudo... Nós fizemos o Plano Nacional de Dança, tá? E aí, o que aconteceu? O que foi... O que foi posto em prática desse plano? Muito pouca coisa ainda. Por quê? Porque tudo é muito difícil. A gente não quer dizer que foi criado um sistema nacional, criou-se o sistema no estalar de dedos, não. Anos e anos de labuta, de briga, de briga assim no bom sentido, né? Porque sim, o mais importante, Anderson, que eu acredito, é que uma coisa, isso foi construído e não tem volta. Hoje mesmo eu estava na secretaria conversando com um grupo que nós criamos agora na semana passada, o 8º Colegiado Estadual do Rio de Janeiro, que foi o Colegiado de Capoeira. Eu acabei hoje de receber a primeira diretoria do Colegiado de Capoeira. Tudo é muito recente, essa construção é uma construção que é bebê atinhando. Então, ainda precisa de muito tempo para criar robustez, para criar musculatura, para as políticas públicas realmente acontecerem. Porque para a política pública acontecer, o primeiro passo foi dar. É a gente se unir, se organizar, estudar. Foram muitos anos, Anderson. Você vê, você mesmo falou, quando você fez a sua pós-graduação, sabe quando eu fiz essa pós? Foi agora, recentemente. Eu fiz a pós durante a minha atuação como assumi a cadeira do primeiro Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, do município, não do estado onde eu estou hoje. Eu fui primeiro para o município. Primeiro eu fiz 2 gestões do Colegiado Nacional de Dança. Fiz 2 gestões, como representação da região sudeste. Quando acabaram minhas 2 gestões, a gente começou a trabalhar a criação do Sistema Municipal de Cultura do Rio. E eu fiz parte do primeiro conselho. Fui cadeira eleita no município do Rio. Depois, em 2015, você vê como as coisas são recentes. Em 2015, nós tivemos aprovado no estado do Rio de Janeiro o Sistema Estadual de Cultura. Em 2015, o estado do Rio de Janeiro criou o seu sistema, é a Lei 7035, que regulamenta a cultura do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa cultura do estado é uma lei, né? Uma lei
muito igual, muito semelhante à lei do Sistema Nacional. O Sistema de Cultura do Estado do Rio de Janeiro é um sistema, vamos dizer assim, espelho do Sistema Nacional, porque ele tem o órgão gestor, que é a secretaria, ele tem o famoso CPF da cultura, todo mundo já ouviu falar, né? Conselho, plano e fundo. Para você estar integrado ao sistema, você tem essa estrutura. A gente chama a 7035 de lei guarda-chuva, porque, na verdade, ela é um grande guarda-chuva em que abriga uma porção de equipamentos, uma porção de itens que são necessários para estruturar esse sistema. Que itens são esses? Primeiro, o próprio órgão gestor, no caso, a Secretaria de Estado, né? O seu conselho, o Plano de Cultura do Estado, o Fundo Estadual de Cultura. Eu não sei se você sabe, mas nós tínhamos já há muitos anos um Fundo Estadual de Cultura. Ele ficou 21 anos parado, congelado. Ele existia, tinha dinheiro no fundo, mas ninguém mexia nele. Por quê? Porque não sabiam, porque não interessava politicamente. Sabe quem botou para funcionar o fundo? Daniele Barros, atual secretária. Ela, quando assumiu a Secretaria Estadual de Cultura, o fundo estava lá. Temos um fundo estadual de cultura, não precisa criar? Não precisa criar, ele já existe, já é lei, está lá. E tem dinheiro dentro? Tem dinheiro dentro do fundo. E como é que eu faço? Ah, secretária, não mexe nisso não, isso é complicado, isso ninguém conseguiu mexer. Ela disse, é? Mas eu vou conseguir. Foi lá e conseguiu. E descongelou o fundo. E sabe o que aconteceu meses depois? A pandemia. A pandemia. E se a gente não tivesse o fundo funcionando, a gente não teria os recursos emergenciais. A Lei Aldir Blanc não chegaria para nós. E nenhum artista do Estado do Rio de Janeiro ia receber um centavo. Porque sem fundo estadual de cultura, sem fundo de cultura, não se mexe os recursos. O recurso, o famoso fundo a fundo, é o dinheiro que o governo federal manda, ele só pode vir através de um fundo estadual de cultura. Então, você vê como as coisas se encaixam. Mas eu queria perguntar para você. É uma construção. É uma construção. Você tem lidado com políticos, né, que infelizmente assumem postos muito importantes, mas eles não têm nas suas vidas uma preparação para isso. Eu entrevistei uma bailarina há umas 2 semanas e a gente conversou sobre isso. Os políticos que detêm esse poder, que detêm a verba pública para a cultura, essas pessoas não são conduzidas aos teatros pelos seus pais, não vem balé, não vem ópera, não vem um cinema mais sofisticado que poderia ajudar na sua formação cultural, e de repente essas pessoas elas mandam e desmandam no dinheiro da cultura. Eu quero saber o que é que você tem encontrado dentro dessas esferas de apoio ou de falta de. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu acho mais incrível, que mais me estimula a trabalhar, dessa forma como eu estou trabalhando, mergulhada na gestão pública, é justamente a mudança de raciocínio, de tudo isso aí que você está falando. Hoje em dia, o político não é mais o dono do dinheiro. Não está mais... Desculpa, mas é que está travando. Nós escutamos assim, hoje em dia... Hoje em dia, o dinheiro que você está se referindo, o recurso da cultura, ele não está mais na mão de um político, no bolso de um político. Ele está justamente onde eu acabei de falar, no fundo. O Fundo Estadual de Cultura... Mas um fundo que ficou congelado mais de 20 anos. Sim, ficou porque até então não existia, né, uma vontade política, né? O representante da cultura estava lá, o secretário de cultura estava lá, mas ele não teve interesse político em mexer nesse fundo estadual. Então, ele trabalhava até então com outros recursos que chegavam. Mas o dinheiro maior,
dos repasses do governo federal e tal, ele tem que fazer, ele tem que escoar através deste instrumento que é o... Sim, ele tem um roteiro para seguir, senão não dá certo. Oi? Você não está falhando? Tem falhado, está falhando muito, mas eu entendi o que você disse. Tem que ter esse roteiro, eu chamei de roteiro, né, para chegar ao resultado que a gente espera. Isso. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo do que acontece na Secretaria de Cultura do Estado, tá? Recursos, hoje, só saem de lá de duas formas. Ou o recurso direto ou indireto. O que é o direto? São os editais que a Secretaria faz para usar aqueles recursos, né? A Secretaria, de vez em quando, lança uma porção de editais para todos os segmentos da cultura. E isso hoje tem um regramento, não é... não sai da cabeça da secretária, não é ela não acorda assim, hoje eu vou fazer um edital para a música. Não, isso não existe. Os editais, eles vêm através de cada segmento, de escuta, de conversas, dos fóruns, dos grupos, dos colegiados. Esses grupos levam essas demandas para a secretaria, né? Quem tem mais organização, aí voltamos à coisa da organização. Quem tem mais organizado, quem consegue dialogar, chega e apresenta suas demandas. E aí existe uma equipe para pensar esses editais. Obviamente, tem que seguir um padrão já estabelecido pelo próprio Sistema Estadual de Cultura. Tem regras para se seguir, muitas regras. Por exemplo, uma regra que foi instituída aqui no estado do Rio de Janeiro é a distribuição 60-40. O que quer dizer isso? Antigamente, há uns anos atrás, a maior parte dos recursos ficava na cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio está a concentração das pessoas com maior informação, porque todo mundo mora aqui, então todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ir na Secretaria Municipal de Cultura, consegue ir na Secretaria Estadual, né? A informação chega mais rápido. Agora, o artista, por exemplo, que mora lá em Santo Antônio de Pádua, ou lá em Paraty, a informação não chega como chega para a gente aqui. É muito mais lento. Daí a necessidade da criação das delegacias. Que delegacias? Não são as delegacias regionais de dança? Eu não sei que delegacia você está falando. Você está falando do sindicato dos profissionais de dança? Olha só, você, no seu currículo, você implantou delegacias regionais de dança. Não, eu criei isso na época que eu era do sindicato. Hoje eu não trabalho mais no sindicato. Né? Essas delegacias estão relacionadas apenas aos sindicatos, elas não atuariam também na ajuda dessa distribuição de verba? Não, de forma alguma. A distribuição de verba é uma coisa restrita ao ambiente da Secretaria de Estado ou das secretarias municipais. São instâncias diferentes. O sindicato ele existe para formalizar a dança como profissão. Né? A principal atuação deles é defender os interesses da categoria e o oferecimento do DRT e tal. Quando eu era do sindicato, eu fui vice-presidente do sindicato durante muitos anos, eu criei as delegacias regionais, mas não tinham a intenção de trabalhar com políticas públicas. A política pública ela é restrita ao âmbito das esferas públicas. Sindicato é outra coisa, é outro objetivo. Tá? Sim. Você citou Santo Antônio. O colegiado estadual de danças é o instrumento de trabalho específico para consolidação de políticas, porque os colegiados são órgãos ligados aos conselhos, entendeu? Inclusive, Wanderson, é até bom você tocar nesse assunto, que é uma informação bem interessante e muito recente. Recentemente, todo mundo sabe
que nós tivemos o Ministério da Cultura dissolvido, né, no governo Bolsonaro. Ele entendia que não havia necessidade de Ministério da Cultura. Quando o outro governo assumiu, o Ministério foi recomposto. E nisso foi preciso fazer também uma recomposição do Conselho Nacional, que é o Conselho da Esfera Federal. Isso foi feito durante vários meses, desde o ano passado, e está pronto. O novo Conselho Nacional de Políticas Culturais está para ser relançado a qualquer momento. E os colegiados nacionais, aquele que eu te disse que eu trabalhei durante 2 gestões e depois continuou, também estão voltando, estão sendo reestruturados, vão voltar a existir de uma outra maneira, de uma forma um pouco diferente daquele colegiado da minha época, porque os objetivos hoje mudaram. Naquela época, os colegiados nasceram para construir os planos. Eu trabalhei 2 gestões na construção do Plano Nacional da Dança. Só que esses planos já existem. Foi feito da dança, da música, do teatro, do audiovisual, da cultura popular, do circo. Cada segmento construiu o seu plano. É um plano nacional. Tá? Já existe. Já foi feito esse trabalho. Agora, os planos eles só têm que ser atualizados. Por isso existem as conferências. Para que existe de 2 em 2 anos conferência? Para atualizar o plano, que tem que estar sempre, né, sendo revisto. Então, agora o trabalho dos colegiados passa a ser outro trabalho, de outras construções que ainda não foram feitas. Entendeu? O Estado do Rio de Janeiro, ele está na vanguarda. Interessante isso. Ele está na vanguarda porque ele foi o primeiro estado do Brasil a criar colegiados estaduais. Sabe qual foi o primeiro colegiado estadual que foi criado? O de dança, aqui no estado do Rio de Janeiro. Fui eu e mais um bando de gente da dança do estado todo que construiu esse colegiado. Ele foi inaugurado em 2017. Desde 2017 que nós trabalhamos o colegiado estadual de danças. E hoje continua aí. Só que hoje nós temos 8 colegiados. Dança, música, teatro, circo, audiovisual, cultura popular e agora capoeira. Olha, tá vendo como a construção ela é lenta, mas ela é progressiva, ela não para. Ela não para. É muito interessante esse processo. Qual é a preocupação de todos esses órgãos com a aposentadoria dos artistas? A aposentadoria é uma coisa muito interessante. Aí a gente pula para a esfera nacional, porque a aposentadoria é questão a nível nacional, né? Porque o Brasil inteiro deseja, né, aposentadoria. Então, nós, nesse momento, através do Fórum Nacional de Dança, aí vamos lá para a esfera nacional. Claro que todo mundo participa. Colegiado, o sindicato, aqui no estado do Rio, tanto colegiado quanto sindicato, estamos profundamente mergulhados nessa questão da esfera federal, junto com o Fórum Nacional de Dança. Nesse momento, a gente está com vários processos tramitando lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados. O primeiro, super importante, que a gente espera com muita ansiedade, é a nova regulamentação da profissão. Sim. Porque é necessária uma nova lei para a dança. Né? Você sabe que a nossa regulamentação é uma regulamentação meio capenga. Meio frágil. Eu estive conversando aqui com o Leonardo, né? Estive conversando com o Leonardo. Nós temos uma lei que não foi criada para a dança, né? A 6533, que é a lei que nos regulamenta e que é maravilhosa, porque ela simplesmente nos tirou da informalidade. Nós somos profissionais, trabalhadores da cultura, graças a essa lei. Porque antes da lei nós não éramos nada. Né? Não tínhamos profissão, não podíamos receber um salário, assinar uma carteira, nada. Então a lei nos foi muito útil. Só que uma lei, toda lei, ela tem que ser atualizada, porque as coisas mudam, né? As leis, elas mudam, a vida muda, né? A mesma lei não pode ficar 30, 40 anos igual. Você está me escutando, Denise?
Estou escutando você perfeitamente. Eu comecei a falar aqui que eu entrevistei o Hugo Leonardo, que é o vice-diretor do sindicato, Sim, né? Está ocupando hoje um grande posto amigo. que você ocupou, do Sindicato dos Profissionais de Dança. Sim. E aí, caso alguém queira se interar mais sobre a lei sobre a qual a Denise está falando, o projeto de lei, basta procurar ali no canal a entrevista com o Hugo, que é muito esclarecedora. Claro. Muito. Claro. Então, essa lei está tramitando em Brasília, a gente criou no ano retrasado, não sei se você sabe, mas isso é muito importante também as pessoas saberem. A dança tem uma frente parlamentar em defesa da dança, porque a gente só consegue aprovar uma lei, ô Wanderson, principalmente na esfera federal, lá em Brasília, político. Por isso é necessário uma frente parlamentar, porque quem vai lá na bancada da Câmara defender a lei são esses deputados. São os deputados federais e os senadores. Não é? Aqui no Rio, a gente trabalha a nível de deputado estadual, vereadores, mas lá em Brasília é deputado federal e senador. E nós temos uma frente parlamentar. Essa frente é composta por quem? O presidente é o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, que é um grande defensor da lei da dança, e, inclusive, é do deputado Carlos Zaratini a lei que fala da previdência especial, da aposentadoria especial para os bailarinos. Olha que legal. Sim. O vice-presidente da frente é o deputado Áureo Ribeiro, deputado federal aqui pela bancada do Rio de Janeiro, que é o autor da lei, do esboço da lei, que formula um MEI específico para a dança. Porque eu não sei se você sabe também, a dança foi excluída do MEI. O profissional de dança não tem MEI. Como dança, ele não pode tirar MEI. Ele tira MEI de outras formas, como produtor, dá o jeitinho, né, dele. Mas a dança está excluída do MEI. Então, existem muitos deputados. A Jandira Fegali está nessa frente parlamentar, a Lídice da Mata, a Alice Portugal, que é uma parceira da dança de décadas, de mais de 40 anos, que ela vem, quando a gente teve aquele problema todo com a educação física, tá lembrado? Há muitos anos atrás, do Conselho, foi a Alice Portugal que nos socorreu lá em Brasília, que lutou junto com a gente para que a dança tivesse autonomia, não ficasse dependente do Conselho de Educação Física. Enfim, são muitas. O Fórum Nacional de Dança atuou brilhantemente, né? Foi nessa luta aí. Bom, enfim, são muitas coisas, são muitas questões, mas eu quero, inclusive, aqui, se você me dá licença, Wanderson, me colocar inteiramente à disposição, se tiver pessoas que queiram saber mais profundamente sobre todos esses assuntos, porque é muita informação, né? Vamos combinar que a gente está falando aqui de 30, 40 anos assim, né? Muita informação. Então, eu estou sempre à disposição para conversar sobre todos esses assuntos. Eu recebo todo mundo que me procura lá na secretaria. A secretaria está de portas abertas. Tanto eu como assessora de dança da Secretaria de Cultura do Estado ou como presidente do colegiado, estou sempre à disposição para qualquer informação. Ótimo. Denise, a gente tem pouquíssimo tempo, porque o Instagram, ele nos dá 1 hora, eu sei, né? E a gente tem pouquíssimo tempo. Eu queria falar um pouco do Prix de Lausanne, que você trouxe aqui para o Rio de Janeiro, essa seletiva. Qual é a importância de uma cidade brasileira sediar uma etapa desse concurso que hoje, muito provavelmente, é o principal concurso do mundo? Olha, para mim foi uma grata surpresa, foi um presente, na verdade, que eu recebi com muita alegria, fiquei muito emocionante. É uma fundação muito especial, né? Porque eles são muito diferenciados. E aí, por favor, eu sou uma grande apreciadora de festivais, de concursos. Eu acho que isso movimenta a dança, isso dá aquela fervura, né? E é uma porta também de oportunidades para os jovens bailarinos que precisam estar aí pelo mundo. A gente não pode deixar ninguém aqui dentro da caixinha, né? Tem que jogar. E graças a Deus, no Brasil, o que não nos falta são talentos, né? Verdade, são pessoas maravilhosas.
e eu bato palmas também. Isso é muito importante de falar aos nossos professores, porque o Brasil não manda ninguém para fora para aprender. Eles já chegam lá prontos, não é? Eles estão contratados para todas as grandes companhias do mundo, tem brasileiro. É muito interessante, mesmo que esses bailarinos passem ainda um tempo nas escolas, eles já vão para o final, né, do aprendizado. Nossos professores são maravilhosos, formação aqui, ó, eu só tenho palmas a aplaudir. Mas o que aconteceu do PRI? Eu já estava em conversa com eles há uns 2 anos. Né? O sonho deles era voltar a fazer a seletiva. Você sabe que eles se dividem em seletivas, né? Tem a seletiva da Europa, tem a seletiva da Ásia e tem a seletiva da América Latina toda. É uma seletiva só para toda a América Latina. E o grande sonho deles, o desejo deles, era voltar a fazer uma seletiva no Brasil e principalmente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, era onde eles gostariam muito de fazer. Né? Mas não tinha dado, até fizeram uma penúltima ainda, findando pandemia, se não me engano foi no Uruguai, depois, há 2 anos atrás, eles fizeram uma em Córdoba, na Argentina. Essa de Córdoba, eles já estavam também em contato comigo. Porém, a gente não conseguiu agenda no Teatro Municipal, porque você sabe, a agenda do teatro é muito pesada, muito difícil. Agora, o patrocínio Petrobras, a agenda ficou, né, lotada. Então, foi muito em cima, realmente, a gente não conseguiu uma data viável, porque estava batendo, se chocando com a seletiva da Ásia, não podia fazer as 2 seletivas na mesma... Enfim... Mas aí nos organizamos e conseguimos, ano passado, fazer a seletiva aqui. Eu fiquei como responsável, né, por essa organização aqui na América Latina. Foi uma maravilha, foi muito bem sucedida. Eles bateu todos os recordes de inscrição. Foi uma seletiva lotada, foi difícil fazer a seleção. E as parcerias foram surgindo, porque você sabe, os ganhadores, os primeiros colocados, eles vão para Lausanne com tudo pago. Né? O PRI não é aquele que dá a oportunidade, mas o bailarino tem que se virar para arranjar a passagem, estadia. Não, ele vai com tudo pago. Então, é muito legal. E de 4 que eram, acabaram indo quase 10 bailarinos brasileiros. Teve bailarinos de todo o Brasil, né? Toda a América Latina competiu, Argentina, México, enfim. Mas só do Brasil foram bastante bailarinos selecionados, que foi muito bonito para a gente. Foi um resultado maravilhoso. E é isso, aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Foram 3 mais próximos aqui da gente, que foi a Luísa, a Pietra e o Vitor Hugo, todos formados por professores daqui, do estado do Rio de Janeiro, né, maravilhosos. Todos ganharam muitas bolsas, muitas oportunidades, voltaram de lá com 1000 convites, entendeu? E foi maravilhoso. Né? De 2 em 2 anos que a gente realiza a seletiva presencial. Todo ano tem seletiva. Tá? Esse ano vai ter também, mas possivelmente esse ano a da América Latina deve ser online. Por enquanto, ainda não está totalmente confirmado, porque não tem como fazer 2 seletivas grandes no mesmo ano. Né? A Ásia e a América Latina fica muito... Então, mas é isso. E foi uma delícia trabalhar o PRI de Lausanne, foi uma coisa feita assim, com muito amor, com muito carinho, que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma querida amiga, que é a Cássia Lopes, que é formada pela minha escola, Johnny Franklin, e foi contratada pelo Arthur Mitchell, e hoje é bailarina do Balé do Harlem, em Nova York. Já mora lá há mais de 30 anos, é uma querida, e foi ela que me indicou para o PRI, né, para a diretoria do PRI de Lausanne, porque eles só trabalham com colaboradores. Maravilha. Denise Acquarone, muito obrigado pela sua participação no Personas da Dança. Foram informações preciosas. Infelizmente, tivemos problemas com a internet. Não sei se vai ficar tão audível assim, mas eu de coração lhe agradeço por você ter aí gasto um pouco do seu tempo, precioso tempo, para a gente aqui. Muito obrigado, viu? Você.
estar comigo lá na secretaria. Quando você quiser, só me ligar, a gente tomar um cafezinho e continuar o papo, e puxar mais coisas, porque é muito importante o seu trabalho, viu, Wanderson? Esses depoimentos todos que você tem com tanta gente da dança, isso é uma riqueza extraordinária. E a gente tem muito pouco disso, memória. Muito memória. pouco, né, Denise? Muito pouco. Pode ter certeza que eu valorizo demais o seu trabalho. Muito obrigado. Querida, um beijo grande para você. E aí, eu vou lhe fazer essa visita. Eu quero fazer, infelizmente ainda não foi possível, mas eu vou. Tá bem? Estou te esperando. Tchau, querida. Outro.